vim para Salvador e eu disse, pô, já que eu vou para Salvador, eu tenho que comer em Salvador. Eu só tinha R$ 500 na mão, né? R$ 500 naquela época era muita grana, Muito dinheiro. muito dinheiro. É. Aí eu falei, pô, vou para Salvador, tenho R$ 500 na mão. E aí eu fiz a matrícula do cursinho e aí já paguei alguns meses para garantir alguns estudos. Era R$ 120 na época, o dinheiro já ficou menor. Eu lembro que eu vim para Salvador literalmente com R$ 70, R$ 80 na época. E aí eu disse, pô, vou precisar levar comida. Matei uma galinha, congelei, peguei umas frutas bem verdes e trouxe comigo para amadurecer aqui em Salvador para garantir a primeira semana. O resto Deus dará. E vim. Cheguei aqui, era uma república que já estava lotada, a república da prefeitura, e os caras falaram, cara, não tem como, não tem nem como você entrar aqui. Eu empurrei a porta, e aí os caras falaram, não tem jeito, não tem cama, isso não tem problema, tem chão, durmo no chão. Então comecei a dormir no chão desde aí, num apartamento aqui na Pituba, que a prefeitura pagava, e era um ano de eleição, e já tinha já um tempo já colocando o lençol no chão, e dormia com o próprio lençol, me enrolava, e ali a comida acabou, e eu tinha que fazer alguma coisa. Comecei a fazer alguns bicos e tal, fazendo cursinho, ao mesmo tempo ingressei na faculdade lá na FTC, que era um curso de fisioterapia, e aí comecei a fazer a faculdade de fisioterapia, as coisas começaram a acontecer muito rápido. E fazendo um bico, comecei a comprar comida, a comida tinha acabado. Eu falei, cara, e se eu cozinhar para os caras que estão dentro da casa? São 5 homens dentro da casa. Comigo, eu acho que era o sexto. Aí eu falava assim, pô, um apartamento, 3 quartos. Imagina, um homem pra caramba dentro do apartamento. Eu disse, vou aprender a cozinhar. Então comecei a cozinhar para ganhar a simpatia dos caras. Então, pô, se eu cozinhava para 5 caras, um pouquinho da comida de cada um, feijão dava do pra outro, você. tinha comida para mim. É. Então já comecei a fazer network dentro da casa onde eu estava. Beleza. Os caras já estavam aqui há mais tempo. Então os amigos dos caras começaram a me dar carona. Comecei a ser boa praça para os caras. Então comecei a economizar o transporte para ir para a faculdade. Tá tudo beleza. Mas quando chega no mês de novembro, as eleições, o prefeito perde a política da cidade, perde a política e fala, vamos fechar a república, só tem até dezembro. Caramba, E agora? Os caras tinham grana, eram filhos de comerciantes e alguns bem-sucedidos na prefeitura, que já tinham cargos bem estabelecidos na prefeitura. Então a galera estava tranquilo para alugar apartamento. E eu agora? Eu arrumei a mala, consegui um apartamento que estava vazio lá no Flamboyant, Paralela. Não tinha nada, era quente demais. Tinha uma torneira, uma geladeira que pegava no tombo e um fogão que não tinha gás. Aí eu dei um jeito, comprei um gás. E aí eu dei um jeito de trabalhar de frentista, perto da faculdade Unijorge, que hoje é Unijorge, né? Ficava perto da FTC, então ia para a FTC andando. Só que aí os cheques que eu tinha colocado lá, que eu consegui emprestado, consegui honrar todos, lavando para-brisa de carro, abastecendo o carro, trabalhando como frentista. Mas o negócio começa a dar errado. Por quê? O valor que eu ganhava como frentista não dava para cobrir todos os cheques. Então, aí eu não consegui mais pagar a faculdade, perdi a faculdade de fisioterapia já lá pelo 3º semestre, então já tinha uma base já de anatomia, já tinha uma base de biofísica, bioquímica. O que é que eu fiz? Eu disse, vou me tornar massoterapeuta. E aí eu tentei fazer uns cursos, imaginei, tal, não tinha condições, ficou ali. E aí veio o aperto, né? Eu não queria desistir, queria continuar trabalhando, estudando. Aí o cara do apartamento falou assim, velho, infelizmente eu vou ter que cobrar o aluguel aqui, porque senão eu vou ter que alugar para outra pessoa. Consegui mais 4 brothers para morar no apartamento, todos eles também quebradíssimos. Eles eram frentistas, que vieram do interior também. E aí a gente começou a dividir um lugar, mas também não tinha cama. Eu dormia no chão, só com lençol. Aí quando dava aquele calor, jogava água no chão, dormia na poça porque não tinha ventilador, dormia no chão molhado, e aí ficava me refrescando com aquela água molhada ali. De manhã estava suado e a água já estava seca, porque era muito quente, o apartamento era muito quente. E eu parei para pensar, eu falei, cara, não dá para mais, não dá para desistir. Perdi a oportunidade de começar a comprar comida, então começava a
lanchar de manhã, tomava um café de manhã, segurava até de noite. Aí eu falava, pô, 2 refeições por dia. O negócio foi apertando, comecei a ter falta de caixa no posto de gasolina. Não sei se vocês lembram aquele posto 2 que tinha na Paralela, que ficava, tem um viaduto Dona Canoa ali, foi desativado para entrar o metrô, né? É. E aí, antes de ser desativado, funcionava muito bem. Eu comecei a ter falta de caixa. Meu salário começou a vir curto. Eu falei, caramba. Então eu honrava o aluguel e não tinha dinheiro para comprar comida. Não tinha dinheiro para comprar desodorante, não tinha dinheiro para comprar sabão. Então eu pegava o sabão, cortava no meio, e aí para não usar ele todo de uma vez só. E aí naquela economia do sabão dentro de casa. Baixou para uma refeição dia. Aí depois baixou para uma refeição a cada 2 dias. E passava até 2 dias sem comer ali e tal. Baixei o peso, claro, trabalhando muito. Eu falei, cara, e se eu começar a lavar os para-brisas de carro? E em vez de lavar um para-brisa, como os caras lavam, eu vou lavar todos. Vou lavar o farol do carro e vou lavar e vou ainda oferecer pro cara alguma coisa do posto de gasolina para bater a meta. E aí pronto, comecei a ganhar gorjeta e eu comprava a quentinha com a gorjeta que eu ganhava. E eu lembro que tinha um cara que ele passava toda segunda-feira, 8 da manhã. Ele trabalhava no ramo farmacêutico, pra Baia, tinha um Gol preto. E aí quando ele estacionava lá, eu limpava tão bem que ele falava, cara, eu vou te dar 10 conto. 10 contos. Naquela época. Eu almoçava, era 2,50, eu comprava o skin, que eu lembro como hoje, comprava o meu kit de skinca com bolacha recheada. Então eu tinha 4 dias garantido com skinca e bolacha recheada. Então eu equilibrava. Se a fome me apertava 3 da tarde, eu ia comer 3, 3:30, dava para segurar até de noite, ia dormir, botava uma bala no bolso para, tipo, se ficasse meio que tonto, a gente jogava o açúcar para dentro ali, né? Ou aquelas balas de gengibre que vendia no ônibus. E quando não traseirava no ônibus. E aí eu engolia aquela bala ali, ficava chupando uma bala, dava uma equilibrada, ia dormir, bebia bastante água. E aí, no outro dia, no posto de gasolina trabalhando.